passar de hoje, de deixar o material para vocês, acabou que tomou um tempo aqui antes por causa desse exercício. Tá? A minha intenção hoje era até... Ali, ontem a gente conseguiu passar um videozinho quando vocês saíram, rodar o vídeo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, até para a gente sentir como é que vai a aula, e se tiver tempo eu passo o vídeo. O vídeo é sobre, mais uma vez, vai consolidar os conceitos da atividade bancária, para vocês conseguirem identificar o que tem de diferencial numa atividade bancária. Uma atividade de gestão financeira, principalmente as bancárias que fazem intermediação financeira, que captam depósitos à vista, e com esses depósitos, parte desses recursos, elas emprestam a terceiro. Elas, vamos dizer assim, transformam isso em ativos, né? E com isso elas criam dinheiro, né? Emitem moeda escritural e com isso elas fornecem mais recursos para a sociedade, né? Então tem implicações para a política monetária, né? Para a economia como um todo, e a importância disso. Esse vídeo também fala da regulação do Banco Central, como ela ocorre na prática, né? Ele é bem instrutivo. Mas vamos deixar isso para depois, porque acabou tomando um tempo aqui que eu quero pelo menos passar para vocês tudo que eu tenho para falar de fintech de pagamento. Ontem a gente introduziu o assunto, né, do fintech de pagamento. Eu disse que fintech de pagamento não é um termo jurídico legal, ele não está incorporado em nenhuma norma, tá? É um termo justamente de classificação, assim como a maior parte dos segmentos de fintech, classificações de fintech, não há uma norma que defina o que é uma fintech de seguro, o que é uma fintech de pagamento, o que é uma fintech de crédito. É mais um jargão mesmo, para as pessoas conseguirem se identificar nesse ambiente, nesse ecossistema de fintech, né, que é bem diversificado. Falei da relevância do sistema de pagamentos no varejo para o Banco Central, e aí eu usei a expressão ecossistema de pagamentos no varejo, porque de fato todos esses participantes do sistema de pagamentos no varejo, eles interagem entre si para prestar serviço de pagamento, e eles estão sob o escopo da mesma regulação, da 12865. Embora a gente vai ver, ela tem uma particularidade, ela exclui da aplicação da lei arranjos que não oferecem risco ao sistema financeiro, nem ao bom funcionamento do sistema financeiro, né? Então, por mais que a lei não seja diretamente aplicável, ela é potencialmente aplicável, tá? Ela, de fato, se você tiver um participante, um modelo de negócios ou uma atividade de pagamento que tenha relevância, que tenha potencial para ter relevância sistêmica, provavelmente ela vai ser regulada no escopo da 12865. E é isso que tem que ficar claro para vocês, que é o que importa, né? Que me parece que é importante. Eu falei do marco regulatório, das características, dos atributos dessa lei, que eu acho que são bem interessantes, mas dos princípios e objetivos, ela já coloca aqui que a inovação e a diversidade de modelos de negócio é um objetivo da legislação e da regulação nesse ambiente. E agora vamos entrar nas competências regulatórias do BC, conforme as diretrizes do CMNE. A lei ela atribui competências no mesmo modelo, né, da regulação de instituições financeiras, competência para políticas gerais e normas gerais para o CMNE, e o Banco Central entra com umas questões procedimentais, os detalhes da norma, são normas mais detalhadas, né? Então, em regra, você vai ter uma resolução base do CMNE e você vai ter as circulares do Banco Central para tratar de temas específicos. De uma maneira geral, essas competências elas são bem amplas, né? O Banco Central pode disciplinar os arranjos em si, que vocês vão ver, justamente as regras do funcionamento desse ambiente de pagamento, bem como as atividades dos participantes desse arranjo, né? De quem participa dessas regras para prestar os serviços de pagamento. E aí ele pode regular preço, quer dizer, tarifas, comissões, qualquer forma de remuneração, acesso ao mercado, autorização para funcionar, para constituir e funcionar instituição de pagamento. É importante porque, assim, até para constituir a pessoa jurídica, você tem uma autorização prévia, e depois para operar você tem uma outra autorização. Isso aqui, eu estou falando de IP, a gente vai ver, quer dizer, o arranjo, né? E para a constituição e funcionamento de IP, a gente está falando de uma instituição qualificada como instituição de pagamento. A gente vai entrar nisso depois.
Mas, de fato, o Banco Central tem esse poder de autorizar, essa competência regulatória de autorizar o funcionamento das instituições de pagamento e autorizar o funcionamento de um arranjo, né? A instituição de um arranjo de pagamento. E saída ordenada. O que é saída ordenada? Aqui a gente coloca tanto cancelamento de autorização para funcionar. A autorização, ela, claro, tem algum nível de vinculação jurídica, entra naquela questão de ato vinculado, discricionário, mas aqui é autorização porque seria um ato passível de cancelamento, né, de revogação. É claro que há sempre um motivo subjacente aí, jurídico dentro das normas para você cancelar a autorização. Mas há uma ampla liberdade para cancelamento de autorização, desde que atenda lá os requisitos minimamente estabelecidos nas normas, né? Então, não é um ato precário, mas há uma ampla liberdade do Banco Central para cancelar a autorização também. E tem a decretação dos regimes especiais. Eu falei isso bem rapidamente, mas o que significa? São os regimes especiais que excluem essas instituições do regime geral de insolvência. Falência, né? Recuperação judicial, extrajudicial. Se uma instituição ela é IP, ela está fora desse regime geral. Ela está sujeita a esses regimes especiais que o Banco Central pode decretar: intervenção, liquidação ou regime de administração especial temporária, que é o RAED. E a regulação, a norma, isso aqui é explícito na legislação, ela não prejudica a regulação setorial de defesa do consumidor e da concorrência. Quer dizer, há aí uma participação do CAS com relação a questões concorrenciais e do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor em relação às questões consumeristas também. Então, você pode ter o PROCON atuando no âmbito de violações à norma consumerista, você pode ter o CAD atuando em questões concorrenciais nesse ambiente, sem nenhum conflito com a competência do Banco Central. A norma quis deixar isso claro, já que tinha uma polêmica sobre das questões concorrenciais entre o CAD e o Banco Central, né, em relação às instituições financeiras, né? E aí vem aplicar sanções, acho que é muito intuitivo, né? Tanto aos instituidores do arranjo quanto às instituições de pagamento, autorizar a transferência de controle e reorganização societária. Essa é uma competência típica também para as instituições financeiras, tá? Então, essas competências aqui: cancelar de ofício ou a pedido, autorizar a transferência, aplicar sanções, são, vamos dizer assim, competências de espelho do que já ocorre hoje com instituições financeiras. Limitar o objeto social das IPs. O que significa isso? Uma IP tem que ter um objeto social especializado para a atividade que ela vai prestar, né? Ela não pode... o PC delimita minimamente o que ela pode realizar em conjunto com as atividades de pagamento, né? A gente vai ver que isso aqui, de fato, a tendência é você ter um objeto social amplo, mas sempre com atividades relacionadas ao pagamento. Estabelecer condições de autorizar a posse em cargos em órgãos estatutários. Então, por exemplo, assim como ocorre com o diretor de instituição financeira, ele é eleito pela Assembleia Geral, né, ou pelo órgão deliberativo, né, no caso aqui da IP, pelo órgão deliberativo da IP, competência para elegê-lo. E aí, esse nome tem que passar pelo Banco Central, tem que passar pelo crivo do Banco Central para analisar questões reputacionais e as questões técnicas, se tem capacidade técnica para assumir o cargo que está ocupando, né? E aqui vem, essas são expressões bem técnicas, vamos colocar para vocês se familiarizarem. Se você vê um documento do Banco Central, vai estar sempre assim: o Banco Central tem a visão que ele exerce vigilância sobre os arranjos e supervisão sobre as IPs. Porque, na verdade, tudo aqui é poder de polícia amplo de fiscalização. Mas a vigilância, porque o arranjo em si, ele não é uma instituição palpável. O arranjo são regras que organizam o funcionamento desse ambiente de pagamento, assim, onde você tem vários participantes. Então, Visa, né? Você tem um arranjo Visa. O arranjo Visa é instituído, a gente vai ver, o instituidor é a Visa. A Visa institui um arranjo de pagamento por cartão de crédito. Você tem os participantes lá, que podem credenciar os lojistas, que são as credenciadoras. Você tem os bancos emissores dos cartões, todos esses participam do mesmo arranjo. Então, o Banco Central ele exerce a vigilância sobre o arranjo. O que significa? Ele vai ver, a Visa vai instituir o arranjo, ela vai pedir autorização para o banco, ela vai trazer um modelo de negócio do arranjo, as regras do arranjo,
o gerenciamento de riscos do arranjo. Vem cá, o Banco Central vai ver, você tem esses dois participantes aqui. Esse participante está incorrendo no risco de crédito desse aqui. Se esse aqui não pagar, qual é a segurança que o pagamento vai ser efetivado lá na outra ponta? Então, para isso você vai ter garantias que são exigidas no âmbito do arranjo. Então, quando a gente fala em vigilância do arranjo, a autorização para o instituidor instituir um arranjo, a gente está falando de requisitos justamente de funcionamento desse arranjo. O arranjo Visa de cartão de crédito, com certeza a Visa, a gente pode até, eu quero ver se eu entro ali na internet, mostrar para vocês o caso da Bela Pagamentos, e teve um conflito entre a Stone e essa subcredenciadora, que a gente vai ver depois o que significa, e uma das soluções foi por que a Visa iria executar as garantias que a Stone tinha depositado para cumprir com as obrigações do arranjo. Então existe todo um gerenciamento de risco dentro do arranjo para que você tenha o pagamento, ele chegue ao recebedor final, né? Que seria o lojista. Então você pagou o cartão de crédito, aquele dinheiro tem que chegar ao lojista, tem que chegar ao comerciante. Para isso, esse arranjo tem que ser seguro. Então tem o gerenciamento de risco do arranjo. Medidas preventivas, o que é isso? É uma competência regulatória, vamos dizer assim, bem agressiva, né, que já é atribuída ao Banco Central por resolução do CMN com relação às instituições financeiras, e aqui a lei autorizou que também essa competência seja exercida pelo Banco Central em relação aos arranjos e às IPs. Basicamente, são medidas de natureza cautelar, são medidas administrativas de natureza cautelar, onde o Banco Central, verificando situações que estão descritas na norma, que basicamente são situações de risco, né, que oferecem potencial de risco para o sistema de pagamentos, ele pode determinar, por exemplo, arranjo Visa. Olha, eu quero restringir o seu serviço, eu quero que você atenda só esse segmento. Ou não, ou você expandiu esse segmento é muito arriscado, não quero isso. Você pode restringir o escopo do arranjo, você pode determinar para as instituições de pagamento, por exemplo, que aí você está falando de uma instituição mesmo, uma PJ, e não do arranjo em si. Mas você pode, por exemplo, você tem que determinar mudanças na governança dela. Olha, você tem que mudar a forma de governança interna sua, você tem que gerenciar o risco de forma diferente. Então são medidas bem agressivas que o Banco Central determina, e essas instituições têm que cumprir os arranjos, né? Os instituidores, por meio dos arranjos, têm que cumprir. Não é uma sanção, quer dizer, não está sujeito a um prévio procedimento administrativo sancionador. Isso aí tem que ficar claro. São medidas de natureza cautelar, prudencial. O interessante da gente entender o papel do Banco Central no sistema financeiro é que assim, ele é o regulador sistêmico por excelência. O que isso significa? A preocupação do Banco Central não é que se restringe ao risco sistêmico, mas ele geralmente olha para a instituição com um olhar de potencial risco daquilo se propagar. Então isso com relação aos arranjos seria, esse arranjo ele tem quantos usuários? Qual o tipo de risco que ele está assumindo? Esse risco pode se propagar pelo sistema ou não? Ainda que ele não possa se propagar de uma forma a ter uma quebra generalizada de imediato, mas quais os efeitos do mau funcionamento desse arranjo para a economia? Então o Banco Central, com relação a essas medidas preventivas, ele está preocupado com a solidez das instituições de pagamento e com o risco que os arranjos podem oferecer para o sistema financeiro e o sistema de pagamentos em geral. Tá? Aí está falando limites operacionais mínimos, limitar a suspender venda de produtos, foi o que eu falei aqui. E aí a competência para promover a competição, a inclusão financeira, a transparência são competências genéricas, né? Assim como coordenar e controlar. Na verdade, a lei quis deixar claro que o Banco Central ele pode realmente alterar a estrutura do mercado. E foi isso que ele está fazendo no decorrer desde a edição da lei até hoje. Se a gente observar como esse mercado mudou, grande parte dessas mudanças decorrem das tecnologias, mas também da regulação. Entendeu? Muitas das mudanças foram induzidas pelo Banco Central por meio de regulação. Então isso é importante, porque isso ter ficado expresso na norma dá uma certa liberdade para o Banco Central, por exemplo, como ele fez,
obrigar que os arranjos que têm um determinado número de transações, todos liquidem no sistema de pagamentos numa só clearing, né, que a gente falou, num só ambiente de compensação. Isso é importante para o sistema financeiro, para a segurança, para a eficiência econômica desse pagamento no final, lá na ponta, para a interação desse pagamento com as instituições financeiras. Então, o Banco Central tem uma ampla liberdade para conformar o mercado. O básico foi legal. Aqui é mais com o material que eu disponibilizado para vocês, para ficar de um guia, né? Como eu falei, resolução a mais genérica sobre o assunto, 4282, CMNE. Né? Depois você tem essa resolução 4283, que basicamente ela inclui as instituições de pagamento e os serviços de pagamento, né, prestados por elas, nas normas de conduta relacionadas ao usuário final. Tem uma questão polêmica que teve há muito tempo atrás, teve uma decisão do STF sobre, parece que o CMNE havia editado uma norma que ela era uma norma quase espelho do CDC. E aí você teve uma ADIM e aí ficou afirmado pelo STF que o CDC se aplicava às instituições financeiras, porque havia uma polêmica muito lá atrás se as instituições financeiras, mas isso bem na origem, tá, gente? Se elas estavam submetidas ou não ao CDC. Só que hoje é pacífico, isso não tem dúvida nenhuma, mas na época isso tinha uma certa polêmica, o STF afirmou isso, mas por outro lado ficou uma situação um pouco complicada para o Banco Central. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a defender, olha, se CDC se aplica às instituições financeiras, o Banco Central não trata nada de usuário final, né? Nada de cliente bancário. E não é bem assim, se a gente for ver, comparar com outros reguladores internacionais, você vê que há uma preocupação, eles falam do fair treatment, né? O tratamento justo, né? Então tem uma preocupação, e também a capilaridade dos clientes, né? Você tem as operações com os clientes, mas isso não quer dizer que aquelas operações, no sentido macro, não pode afetar o sistema. Então tem uma correlação também entre cliente bancário, cliente final, a proteção do cliente final e o risco que as instituições assumem. Basicamente essa resolução ela trata de como as instituições financeiras devem se relacionar com os clientes, tá? Para simplificar para vocês. Ela invoca gestão de riscos, porque o foco, como eu falei, o foco do Banco Central é no sentido macro. Se você chegar lá, a instituição financeira violou uma norma tal, o Banco Central vai registrar isso, vai botar em estatísticas, mas, claro, vai ver se aquela violação, às vezes, por simples que seja, ela tem repetição, né, ou se ela tem relevância sistêmica por si só, para se apurar um processo administrativo sancionador. Ele não vai deixar de atuar, mas, de fato, questões menores entre clientes e instituição financeira são tratadas pela norma consumerista, PROCON, né? E isso aí a gente tem visto no dia a dia. Circular de BC 3080 regula a conta de pagamento, 3081 regula o gerenciamento de risco. Então, assim, aqui é mais um norte para vocês terem no material. Aqui que eu quero chegar. Os conceitos fundamentais que estão na lei 12865. Primeiro de arranjo, né? Arranjo, conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a prestação de serviço de pagamento ao público aceito por mais um recebedor mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores. Que bicho é esse, né? Na verdade, foi o que eu falei. O arranjo em si, ele é esse conjunto de regras e procedimentos que vai disciplinar o funcionamento desse esquema de pagamento. O arranjo mais comum, que a gente está mais familiarizado, é um arranjo de pagamento por instrumento de cartão de crédito, né? Ou de cartão de débito. Então, o que seria o arranjo? O arranjo seriam as regras para o funcionamento de como os usuários finais vão pagar com o cartão de crédito, como os lojistas vão receber pelo cartão de crédito, né? Que instituições vão participar desse arranjo, dessas regras, para poder essa operação que começou com você, que é o pagador, chegar lá ao recebedor, né? Que seria o comerciante. Então, tudo isso está sob o escopo do arranjo, tá? É um conceito bem amplo, e é amplo mesmo porque ele quer abarcar não só cartão de crédito, ele foi feito, inicialmente o mercado de cartão de crédito era o mais relevante, mas hoje a gente vai ver, você tem N arranjos de pagamento por e-commerce, né, comércio eletrônico, arranjo de pagamento
O boleto poderia ser considerado um arranjo de pagamento já antigo, né? Mas você tem vários arranjos de pagamento hoje, não só o restrito a cartão de crédito ou débito, né? Eu estava pensando isso hoje vindo de carro. Não quer dizer que o sem parar ele é um arranjo autorizado, até porque eu teria que verificar, porque tem uma questão de volume para ele necessitar de autorização. Mas o sem parar, ele serve para pagar os pedágios, mas ele hoje já paga gasolina e ele já paga outros serviços, né? Então, é um exemplo de um arranjo de pagamento, né? O que você tem ali? Você tem um dispositivo por aproximação, que ao aproximar de um leitor, ele vai ler e a conta de pagamento é pós-paga, como se fosse um cartão de crédito, né? Você paga no final do mês todas as transações de pagamento que ele registrou, né? Isso é um arranjo de pagamento. Quem é o instituidor? É a empresa, sem parar, né? Então, assim, trazendo para vocês começarem a entender que o arranjo de pagamento não se limita a cartão de crédito, débito, mas são todas as situações em que você tem, nesse caso é um arranjo de pagamento fechado, porque o credenciamento, depois a gente vai ver o conceito, o credenciamento dos comerciantes que aceitam o sem parar é feito pela própria instituidora, né? O próprio sem parar vai lá no posto, a rede de postos de combustível e fala, olha, vocês querem aceitar esse serviço de pagamento? Né? Faz a proposta, fecha os contratos. Então o instituidor sem parar, ele mesmo credencia os comerciantes para receber aquela forma de pagamento, que são os recebedores, e você, o usuário pagador, tem que se cadastrar o sem parar. Então é um arranjo de pagamento fechado. E de fato ele está dispensado de autorização pelas características, está dispensado de autorização. Mas não deixa de ser um arranjo de pagamento. Entendeu? Instituidor do arranjo. Aqui tem para vocês visualizarem bem. No Brasil, hoje a gente tem vários instituidores de arranjo. É a pessoa jurídica que cria essas regras e procedimentos para que o recurso pago pelo usuário pagador chegue ao usuário recebedor. Basicamente é isso, né? Ele cria o funcionamento dessa rede, como as instituições que participam desse arranjo, elas se relacionam, ele cria regras contratuais padronizadas, né? Ele cria um modelo de negócio do funcionamento do arranjo. Como eu falei, o instituidor do arranjo tem uma responsabilidade muito grande com relação ao gerenciamento dos riscos daquele arranjo. Ele tem que estar preocupado da exposição entre os participantes, né? Então, fica muito abstrato agora, mas quando a gente chegar nos exemplos, isso vai ficando mais concreto para vocês. Mas, de fato, o instituidor ele tem esse papel de organizar esse arranjo de pagamento, de gerenciar os riscos dele e impor as regras mínimas para o funcionamento desse arranjo. Aí a gente tem a Visa, a Mastercard, a American Express, tem N tickets, né, de arranjo de pagamento para alimentação, né, que é um cartão pré-pago, não deixa de ser. O Mercado Pago, que seria de e-commerce, que a gente vai ver depois como é que funciona basicamente esses arranjos de comércio eletrônico. Nós temos outro conceito legal, está na norma isso, de instituição de pagamento, né? Que é a pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos, ela presta uma atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente, e aí vem arrolando N atividades que se caracterizam como instituição de pagamento. Serviço de aporte ou saque de recursos em conta de pagamento, facilitar a instrução de pagamento, né? Inclusive para transferência de recursos, gerir conta de pagamento é essencial, emitir instrumentos de pagamento. Então vamos deixar mais concreto essas hipóteses aqui. Disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos. Você tem um cartão, né, de crédito, mas você pode sacar no banco 24 horas. Na verdade, o serviço de aporte ou saque seria justamente esse serviço de você poder aportar recursos numa conta de pagamento ou sacar recursos de uma conta de pagamento. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nisso quando a gente entrar nas instituições de pagamento. Facilitar a instrução de pagamento, inclusive transferência de recursos. Você vai ter IPs, né? Geralmente esse serviço está atrelado à gestão da conta de pagamento e à emissão do instrumento. O dispositivo, sem parar, o que ele está fazendo? Ele está iniciando uma transação de pagamento, né? Ele
está justamente passando uma informação que depois vai virar um registro de pagamento numa conta pós-paga, em que o usuário, né, que somos nós, vamos ter que pagar uma determinada data. Então, executar ou facilitar a instrução de pagamento inclui esse serviço, assim como transferência, né? Credenciar a aceitação de instrumentos de pagamento. A gente vai ver que esse aqui é uma função típica das credenciadoras, né? Como eu falei, antigamente o mercado é extremamente monopolizado, né, oligopolizado. Então você tinha o arranjo Visa e a VisaNet. A VisaNet, ela era a credenciadora. O que ela fazia? Ela ia junto aos comerciantes e falava, olha, você quer aceitar o cartão Visa? Então eu vou te passar a maquininha. Eles eram proprietários da infraestrutura das máquinas, as famosas maquininhas, e eles arrendavam as maquininhas, passavam para o comerciante pagava um aluguel daquelas máquinas, e eles ficavam responsáveis por receber o pagamento lá do banco emissor. O banco emissor faz o quê? Emitir instrumentos de pagamento. Bradesco emite um cartão de crédito da bandeira Visa. Visa é um instituidor, né, que tem a bandeira. O instituidor também tem uma questão de marca associada à bandeira, tá? Ele também, você paga uma taxa para participar desse arranjo por conta da marca associada à marca Visa, por exemplo. Então, você tem o banco emitindo, geralmente era assim antigamente, o banco emitindo um cartão de crédito, né, com a bandeira Visa, por exemplo, e você tinha a VisaNet que ficava fazendo o credenciamento junto ao comerciante. Quando você pagava a sua fatura, o banco emissor recebia aquele recurso, tinha o trânsito do arranjo, né, para transferência de recursos. Esses recursos eram transferidos para quem? Para o credenciador, que credenciou o comerciante, credenciou o lojista. E aí depois esses recursos chegavam ao lojista. E a gente vai ver se tem desenhos para facilitar, visualizar o caminho do recurso financeiro nesses participantes. Mas basicamente é isso. Remessa de fundos, converter moeda física ou escriturária em moeda eletrônica. Isso aqui é uma inovação da lei, né? Ela expressamente previu a possibilidade de você ter... Já existia a conta pré-paga, mas ela conceituou o que seria a moeda eletrônica, né? Que seria justamente a representação digital de a moeda soberana, né? O recurso financeiro que você depositou nessa conta de pagamento, tá? E aqui vem o grande final lá, que é aí onde eu quero chegar. Essa regulação, ela é seletiva porque hoje nós temos um modelo de negócios. As IPs prestam determinadas atividades de pagamento. E se surge uma forma diferente de prestar serviço de pagamento que não estava previsto ainda, arrolado naqueles dispositivos? Você tem essa válvula de escape do H. Então, por isso que eu acho que essa lei é muito interessante. Alguns podem falar, mas é muito poder do Banco Central. Não, esse tipo de negócio, esse tipo de ecossistema de pagamentos, ele necessita de uma lei com essas características. Por quê? A evolução é constante. Então, você tem outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento designadas pelo BC. Quer dizer, o próprio Banco Central ele pode olhar uma determinada atividade e falar: essa atividade hoje é importante. Ela tem potencial para oferecer risco à solidez do sistema financeiro, ao normal funcionamento do sistema de pagamentos, e eu quero regular essa atividade, eu preciso regular essa atividade, né? Eu preciso. Né? Então, esse dispositivo, ele dá uma válvula de escape para que o Banco Central considere uma prestação de serviço de pagamento que antes estava fora da regulação, ser incluída na regulação. Né? Então, foi o que eu falei, aquilo que a gente falou de adequação do perímetro regulatório, né? Como é que tem sido a atitude dos reguladores? Surgindo uma nova atividade que não se caracterize como aquelas que já estão roladas na legislação, o Banco Central poderia adequar o perímetro regulatório. Eu quero atingir determinadas instituições que prestam serviços de pagamentos, mas que hoje estão fora da regulação. Eu não sei se é o caso, né? Mas vamos dizer que eu visualizo uma possibilidade de aplicação de dispositivo com relação, talvez, à iniciação de transação de pagamento. Ela até está rolada naquele inciso, naquela linha ali. Mas eu acho que, por exemplo, pode vir a ser um exemplo, se o Banco Central entender criar uma nova figura regulada por conta do Open Bank, por exemplo.
Hoje a iniciação de pagamentos, você iniciar o pagamento por si só é uma atividade que não tem uma regulação específica para isso, né? Você não é caracterizado IP só por fazer isso. Então, se você criar um dispositivo tecnológico que inicia uma transação de pagamento por qualquer meio, isso por si só não é que é irrelevante. Você vai ter que ter relações contratuais com os participantes do arranjo para que isso seja viável. E aí você vai estar sujeito a alguns tipos de requisitos de governança e tudo, mas você não tem uma regulação direta sobre você, sobre a pessoa jurídica que faz presta esse tipo de serviço, né, vamos dizer assim. Então traz uma flexibilidade para abarcar inovação e novos modelos de negócio. Agora, importantíssimo aqui, é vedado às IPs exercer atividades privativas de IF, né? Então, mas as IFs aí podem aderir aos arranjos. Então você tem instituições financeiras que participam de arranjos, sem problema nenhum, né? Em alguns casos elas vão precisar de autorização. Geralmente são as instituições não bancárias ou não captadores de depósito à vista. Banco comercial, banco múltiplo, carteira comercial, caixas econômicas, elas em regra estão autorizadas por si só a prestar qualquer tipo de serviço de pagamento. Agora, já os bancos de investimento, você teria que ter uma autorização específica. Isso é por conta das características das instituições financeiras, tá? Porque é inerente, quem capta depósito, é inerente à prestação de serviço de pagamento, né? Se você deposita um dinheiro na sua conta corrente, você quer realizar um serviço de pagamento. É inerente ao negócio, ao modelo de negócios, à intermediação financeira. Mas as IPs não podem, por exemplo, fazer intermediação financeira. Foi o que a gente tinha falado. E aí a gente vai entrar, conta de pagamento, também, a distinção entre a conta de pagamento e a conta de depósito tradicional. Conta de pagamento, ela tem uma definição ampla também. Ela é uma conta de registro de transação de pagamento. Ela não necessariamente é uma conta que ela tem uma custódia, ou vamos dizer assim, custódia, não sei o termo mais adequado, mas o depósito de recursos nela, né? Ela, por exemplo, ela pode ser da modalidade pós-paga, como é uma conta de pagamento de fatura de cartão de crédito, onde você tem só os registros das transações de pagamento, né? E o cliente faz o aporte na instituição para pagar aquela fatura, né? Mas ela pode ser uma conta pré-paga. E aí você transfere o recurso para uma IP, aquele recurso ele é transformado em moeda eletrônica, que é a representação digital do valor que você depositou, e aí você tem efetivamente, vamos dizer assim, um depósito de moeda eletrônica, né? Vamos dizer assim. Você tem um registro da quantidade de moeda eletrônica equivalente aos recursos depositados, tá? Não há intermediação financeira, foi aquilo que a gente falou. A IP ela não pode pegar o recurso que você transferiu para ela, uma instituição de pagamento, e fazer como uma instituição financeira faz. Recolher um compulsório, até porque não tem compulsório sobre ela, mas recolher um percentual que o Banco Central determina e emprestar o restante. Então, se você depositou R$1.000 numa conta de pagamento, a instituição financeira, quer dizer, a IP, ela vai pegar aqueles R$1.000 e a gente vai ver depois o que ela vai fazer com eles, mas ela não pode pegar aqueles R$1.000 e emprestar para um terceiro. Ela não pode fazer intermediação financeira, ela não pode captar aquele recurso e emprestar para um terceiro e fazer daquilo um ativo. Esse empréstimo seria tipo TED, DOC? Não, empréstimo mesmo, crédito, operação de crédito. Por exemplo, aquela questão do funcionamento dos bancos que eu tinha tentado explicar na última aula. Você deposita R$100 na sua conta corrente, né? A instituição financeira, por obrigação, ela tem que recolher parte daqueles recursos no Banco Central, né? Aqueles recursos já são mantidos numa conta no Banco Central, mas ela tem que deixar parado no Banco Central parte daqueles recursos. Então, vamos dizer que R$100, vamos dizer que R$20 ela tem que deixar parado no Banco Central. O restante, os 80, ela pode emprestar. E aí, esse é o papel dos bancos, eles emitem moeda escritural, por meio do próprio funcionamento dos bancos, da contabilidade dos bancos, né, eles podem criar dinheiro na economia. Então, com esses R$100 que você depositou, o que o banco fez? Ele manteve 20
Só que para você ainda existe 100, não existe 20. Para você é 100. E aí ele pegou 80 desses 100 e passou para um terceiro. E esse terceiro fez uma operação de crédito, um empréstimo, pessoal, para o cara comprar um carro, por exemplo. Então, o que você tem na economia? Uma pessoa que comprou um carro com uns 80, comprou um carro com 80 reais, difícil, né? Mas tudo bem. Ela comprou um bem de consumo com 80 reais, né? E você que tem 100 reais depositado. Na economia tem 180, não tem 100. Né? Então, isso uma IP não pode fazer. Não pode fazer essa atividade de intermediação financeira. Ela não pode captar o seu depósito e pegar esses recursos e emprestar para terceiros. Né? Seria o investimento desses recursos. A IP não é uma instituição financeira, né? Não. Os instituidores de arranjos também não. Não são pessoas jurídicas e empresariais comuns. Assim. Não tem, na verdade, tem normas que incidem sobre instituidores, mas sempre essas normas refletem os arranjos, entendeu? A preocupação da regulação do instituidor é muito mais, não com a solvência do instituidor, mas com o risco que o arranjo que ele modelou oferece para o sistema. Então, assim, não tem uma regulação específica, por exemplo, no Nubank. O Nubank é uma instituição de pagamento, né? Isso. Mas ele poderia entrar no mercado de instituidores de arranjos. Não tem uma barreira, assim? Poderia. Poderia. Até, por exemplo, você tem que pensar se ele não é um instituidor de um arranjo Por conta da Nuconta, por conta da moeda eletrônica. Ele poderia ser, né? Eu, se não me engano, o arranjo da moeda eletrônica, se não me engano, ele fica no papel de instituidor também. Mas aí eu vou refletir com calma. Mas, por exemplo, o Nubank, vamos lá, ele começou como emissor. Ele usava a bandeira Visa, né, para ser emissor de cartão de crédito. Esse mercado de cartão de crédito, os instituidores são os mesmos, quer dizer, existem outros aqui no país também, mas é um mercado bem monopolizado, né, porque tem a marca associada, você confia na bandeira Visa, Mastercard, e realmente tem um serviço, é o que eu falo, o gerenciamento de riscos do arranjo é papel do instituidor. O Banco Central faz a vigilância desse arranjo, mas é um papel central dentro de um arranjo de cartão de crédito, entendeu? Nesse caso da Bela, eu vou tentar abrir aqui pela internet a notícia da Bela Pagamentos. Basicamente, teve um conflito entre ela e a Stone, uma polêmica sobre os recebíveis dos lojistas, dos comerciantes locais, que era em Gramado. E aí, a Stone não repassou os recursos que a Bela entendia que eram devidos. Tá? E aí entrou em conflito. A Stone alega que, se eu não me engano, era problemas de compliance interno da Bela, que assim, as operações e transações não estavam muito bem detalhadas ou explicadas, uma questão de compliance. E aí a Bela alega que a Stone, pelo contrário, teve um papel de restringir ela ao acesso ao arranjo. E aí a gente vai ver, assim, são condutas que em tese são ilícitas, se a Stone realmente restringiu o acesso da Bela no arranjo. Na verdade, o instituidor, ele pode, ele tem que criar critérios de participação no arranjo dele, então a Visa vai criar lá as normas Visa. Se a gente quiser, a gente entra aqui, isso tudo está na internet. Funcionamento do arranjo Visa. Você quer ser um participante do arranjo Visa, aí ele vai lá, ele vai impor as regras. Você tem que cumprir com determinados requisitos. Né? Essas regras refletem questões empresariais, do próprio gerenciamento do arranjo, quanto questões regulatórias também, estão ali naqueles modelos de contrato. Mas o instituidor, ele pode limitar a entrada de participantes no arranjo, tá? Mas tem que ser sempre esse impedimento tem que ser sempre baseado em riscos, tem que ter uma racionalidade econômica para isso, entendeu? Porque se o arranjo for aberto, que é o caso, em tese qualquer um pode ter uma bandeira Visa, né? Qualquer emissor pode ter uma bandeira Visa em tese. A questão é, se você chegar lá na Visa e for se participar do arranjo Visa, né, celebrar um contrato com a Visa para participar do arranjo Visa, eles vão impor alguns requisitos, por conta dos riscos que advêm da participação no arranjo. Né? Sua condição financeira, talvez
daquela instituição que está participando do arranjo, o modelo de negócio se minimamente é viável, né, até para afastar pessoas aventureiras ou mal intencionadas, né. Então, essa relação a gente vai, conforme a gente vai explicando aqui, vai ficando mais claro para vocês. Mas o instituidor tem esse papel muito essencial no funcionamento do arranjo, né, do gerenciamento dos riscos desse arranjo. Deixa eu só te perguntar, a conta de pagamento, ela Ela é igual uma conta que tem juros ou não? É, Ou ela aí- fica parado o dinheiro? Aí que a gente vou entrar nesse ponto agora. Então aqui, só para ficar bem consolidado para vocês, tem que ficar claro, não tem cobertura do FGC, porque o FGC se preocupa com as instituições financeiras, a solidez do sistema financeiro, a estabilidade financeira. O FGC integra a rede de segurança financeira, né? O que significa isso? Tem o Banco Central e o FGC, eles atuam para manter as instituições sólidas, saudáveis, seguras financeiramente, para que a gente não tenha crises, né? Para que a gente não tenha quebra-quebra, para que o seu banco seja sólido, você não corra o risco de uma corrida bancária, amanhã você quer sacar seu dinheiro no banco, não pode, por conta do banco estar insolvente, né? E o FGC tem esse papel de segurador de crédito. O que é? As instituições financeiras, do montante que você deposita no banco, as instituições financeiras pagam um percentualzinho desses depósitos para o FGC. O FGC recolhe esses recursos, quer dizer, e ele fica responsável por pagar uma garantia, que tem as regras de garantia no anexo lá do regulamento do FGC, mas basicamente são as garantias chamadas ordinárias, que cobre hoje até 250 mil. Tá? É 250 mil por instituição financeira, limitada a 1 milhão todo o sistema. Então, se você é cliente de 4 instituições financeiras de 250 mil reais, está coberto com todo 1 milhão de reais no sistema financeiro. Se esses bancos quebrarem, o FGC tem que cobrir para você até 1 milhão de reais. Né? O resto é quirografado. Essa é outra particularidade, né, que a gente pode entrar, quando a gente falar de conta, falando agora de contas de pagamento, é o seguinte. Quando você deposita o recurso no banco, a instituição financeira ela pode emprestar aquilo para um terceiro. Né? Aquilo é considerado um depósito de bem fungível. A titularidade daquele recurso passa para a instituição financeira. Tá? Você tem direito de crédito contra o banco, você não tem direito à restituição daquele recurso. Então, o FGC é importante porque até 250 mil, se você não tivesse FGC, você só teria direito de crédito contra a instituição financeira. E como a instituição financeira é da natureza dela, que a gente falou, a estabilidade patrimonial, o que é estabilidade patrimonial? Ela tem o passivo dela, as obrigações dela são de curto ou de médio prazo, ou seja, os depósitos, por exemplo, instituição bancária, depósitos à vista, você pode sacar seus recursos a qualquer momento. E o ativo dela, o que é o ativo da instituição? É o que ela tem né, são os empréstimos ou os investimentos que ela faz com os recursos que você depositou. E esse ativo geralmente é de longo ou de médio prazo. Se a instituição sofrer uma corrida bancária, que é o exemplo mais clássico assim, é nítido que ela vai ter um problema de liquidez. Quer dizer, ela não vai ter recurso suficiente para pagar todos os clientes. E isso também ocorre nas contas de investimento. Também são cobertas por essa garantia? Não, conta corrente em corretora não é coberta pela garantia. Tá? Você tem os participantes do FGC, as corretoras não são participantes. Eles não são... As corretoras elas fazem muito mais intermediação de negociação de títulos e valores imobiliários. O Safra, ele tem contas de investimento também. Mas o Safra é banco de investimento. Aí tem, porque ele pode emitir, por exemplo, certificados de depósito a prazo, né? Ele pode emitir depósitos a prazo, CDBs, por exemplo, LCAs, LCIs. Ó, não dá para falar tudo, mas, por exemplo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário, CDB, certificado de depósito bancário, tudo isso é coberto pelo FGC. Tá? Não só o depósito à vista que você mantém no banco, o investimento em CDB é coberto. Por isso que hoje, com a XP e outros players nesse mercado, ficou muito mais fácil você investir de CDBs em outras instituições financeiras, né? Quer dizer, que não seja aquela vinculada ao seu banco. E aí você teve uma capilaridade muito grande com relação a isso. Né? Até por isso o sistema ele agora tem um limite total, porque
você poderia diversificar, você vai aplicando CDB 250 mil de um banco médio, mais arriscado, mas você está garantido 250 mil. Mais um 250 mil de um banco pequeno também, que mais risco ainda eu estou tomando. Não que o banco pequeno ofereça mais risco, mas em regra, é muito mais fácil um banco pequeno quebrar do que o Bradesco, por exemplo. Então, ele cobre o sistema 250 mil até 1 milhão por cada banco. Vamos passar aqui. E o que é feito com os recursos da conta de pagamento? Aí vocês vão começar a entender, isso vai fechando, ligando os pontos para vocês entenderem essas diferenças. Quando você transfere o recurso para uma conta de pagamento, para uma instituição de pagamento, e aquele recurso é de uma conta, por exemplo, um PagBank, né? Um PagBank, um Mercado Pago da Vida, que a conta deles, eu esqueci o nome de marketing, mas que seja, uma conta dessa de uma instituição de pagamento, ela vai pegar aqueles recursos e, por obrigação, ela tem que segregar aqueles recursos do patrimônio dela. Né? Aqueles recursos, eles estão protegidos pelo artigo 12 da Lei 12.865. Esses recursos, eles estão segregados do patrimônio, eles não compõem o ativo daquela instituição, eles estão fora de uma falência, estão fora de uma liquidação judicial, eles não podem ser dados em garantia. Então você tem, vamos dizer assim, uma segregação patrimonial imposta por lei a esses recursos que são depositados em contas de pagamento. Isso confere uma segurança maior para os recursos que estão depositados lá, né? Porque não pode haver uma confusão patrimonial entre os recursos da própria instituição de pagamento e os recursos que os clientes depositam na instituição de pagamento. Tá? E você tem segurança jurídica. Por exemplo, um dos problemas desse caso da Bela Pagamentos, que eu acho que foi o caso que teve mais repercussão na mídia, é que ela não é IP. E aí o que ocorre? Você não tem segregação patrimonial, então, em tese, todos os recursos que passam por ela. É claro que nós sabemos também que você tem direito de restituição, né? Todo ativo, todo bem jurídico, você não tem sobre ele disponibilidade. Né? Isso por conta, tem súmula, inclusive, do STJ sobre isso. Então, seja por lei ou por contrato, você não tem disponibilidade de um determinado bem, quer dizer, em tese, a Bela Pagamentos não tem disponibilidade de recursos que estão transitando ali para repassar. Né? Então, em tese, poderia ter um direito de restituição, mas na prática, você não tem uma segregação patrimonial como essa, que é imposta por lei. Então, é muito menos seguro quando você passa por um participante que não tem essa segregação patrimonial imposta por lei, que não é IP. O arranjo fica muito menos seguro, porque esse bem pode estar sujeito a um bloqueio judicial, por exemplo. Você pode ter uma penhora desses recursos que estão transitando na conta. É claro que aí você vai explicar para o juiz, esses recursos têm um destino certo, eles estão segregados. Eu recebi esses recursos, eles estão segregados, estão identificados aqui, está no meu patrimônio aqui, eles estão numa conta tal, esse valor chegou aqui, eu não confundi com o meu patrimônio, eu não usei esse recurso para outro fim, então esses recursos têm que cursar a cadeia de pagamentos. Você vai ter que explicar isso para o juiz, mas até você explicar isso, ele pode ser penhorado. Tem esse risco. Né? Tá. Agora, numa execução fiscal, eu entendi que não se mistura com a própria instituição, né? Mas, numa execução fiscal, por exemplo... Pessoa pode pegar a conta de pagamento de uma pessoa física? Individualmente não pode, porque aí o patrimônio da pessoa. Hoje eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Se eles fazem a pesquisa. Eu tenho minhas dúvidas se as contas de pagamento já estão no Bacenjude. Eu acredito que não. Ou eu acho que existe um projeto para incluí-las no Bacenjude. Aí eu realmente não sei. Então não. Eu acho que a tendência no futuro talvez seja incluídas. Uma forma de burlar, mas né? qual o grande problema? Você vai conseguir incluir só das contas de pagamento gerenciadas por instituições de pagamento autorizadas, né? Entendeu? Então, assim, sempre vai ter um acesso limitado. Porque a gente vai ver que tem instituições de pagamento que não são autorizadas. O volume é muito pequeno, o arranjo é pequeno, e aí você vai ter esse problema também, né? Mas, de fato, eu acho que a tendência no futuro é que você tenha. Mas ainda não tem. Não tem não. O último convênio do Bacen só incluiu
a questão relacionada aos custodiantes de valores, né? Imobiliários. É um caminho, até porque isso não depende só do banco. Se não me engano, é um grupo de trabalho, envolve o judiciário, então assim, tem que também ter. É uma coisa nova, né? É o que eu falei, não dá para disseminar, aí você começa a ter, por exemplo, porque isso cria incentivos perversos também. Você vai ter o devedor, vai querer sempre buscar instituições que não são reguladas, que não estão no Bacen-Júri. E aí, será que isso é interessante, assim, do ponto de vista... Então, a gente tem que ver o todo, né? Como esse tipo de regulação ela não atinge todas as instituições de pagamento, em tese você poderia ter instituições não sujeitas à autorização, você tem que ver essa situação com um certo cuidado. Até que ponto essa medida vai ser positiva no todo. A moeda eletrônica, eu falei, é a representação, né, do recurso que é armazenado na conta de pagamento. Né? Aí eu trouxe o comunicado de 2017 do Banco Central com relação às criptomoedas, que ele quis deixar claro que não se confunde moeda eletrônica com criptomoeda. Isso para vocês saírem desse curso não podem cometer esse erro. Hein? Moeda é uma coisa, moeda eletrônica é outra. Esse aí é o beabá. Tá? Porque a moeda eletrônica é justamente a representação do recurso que você deposita na conta de pagamento. Ponto. Né? É como se fosse uma escrituração contábil. Você anota no seu livrinho, depositei R$100, só que aquilo está digitalmente representado para você no seu aplicativo, no seu sistema. Tá? É uma conta de registro. Aqui tem relação com conta de pagamento, por isso que eu botei aqui, apesar de ser de emissor. Né? Tem obrigações do emissor de moeda eletrônica, ou seja, a instituição de pagamento, que ela recebe recursos e em troca disso ela emite a moeda eletrônica equivalente aos recursos recebidos, ela tem obrigações. Quais são elas? Ela tem que manter recursos líquidos dos saldos das contas de pagamento. Ou seja, além daquela segregação patrimonial, que a lei vai conferir aquele recurso que está na conta de pagamento, no negócio, a IP vai ter que pegar aquele recurso que você depositou e fazer o seguinte, ou investir tudo em título público ou operação compromissada, ou ela vai ter que manter aquele recurso em espécie parado no Banco Central, em conta de liquidação. Entendeu? Então, de fato, há uma garantia. Né? Há uma garantia. Há uma obrigação legal dela segregar aquilo no patrimônio, há uma obrigação legal dela segregar de fato o recurso que depositou, que aquele ativo vai ficar parado. Aí fica parado ou tem juros? Não, se for investido em título público em operação compromissada, tem juros. Essa é a questão. Mas de fato o modelo, se a gente for ver agora, e aí eu queria fazer um estudo de caso da conta do Nupag e do PagBank, né? Que a maior parte dessas contas agora fornecidas por IP, elas estão apelando no bom sentido, né? Captando clientes por conta dessa vantagem. Assim. Por quê? Porque é uma conta remunerada, você deposita recurso e eles pagam às vezes 100% do CDI. Né? Então por que isso? É por conta dessa característica. Né? Eles não podem emprestar, eles não podem fazer dinheiro emprestando, mas eles fazem dinheiro investindo. Né? E parte aqui é o modelo de negócios. O modelo de negócios no Brasil está fazendo com que a concorrência obrigue as próprias IPs a repassar essa vantagem econômica. Mas de fato não há obrigação legal de repasse, entendeu? Eu vi essa semana uns folders assim, falando dessas contas de pagamento, até de Black Friday, de aproveite porque vai ter 100% de remuneração do CDI em vez de... É legal, eu não sei se é o melhor momento de falar aqui, tem a ver com isso. O marketing agora deles está sendo bem agressivo. Né? Eu estou sentindo que eles estão bem agressivos e eu acho que é por conta do horizonte do Open Bank. Eu percebia que, até porque a questão de dar aula, né, aí a gente começa a ter um olhar diferenciado. O mercado pago ele tem espalhado os QR Codes por vários estabelecimentos comerciais. Vocês começaram a perceber isso? Às vezes dando uma vantagem assim, eu fui comprar um negocinho daquele nuts, tipo um nutzinho que tem em shopping, aquilo é meio caro, né? Falei, caraca,
eu estava com fome, aquilo ali é bom, eu fui lá. Aí, sabe qual era o desconto se eu pagasse com o Mercado Pago? R$10. Eu falei, cara, isso não é de graça. R$10. Cara, R$10 de desconto, aquilo é caro. Eu falei, cara, R$10. É R$10. É só cadastrar aqui e tal. Eu já tinha o Mercado Pago ali, pum. Capturei o QR Code, já automaticamente ali ela liberou a coisa com isso com o muito Cinemark. fácil. Eu recebi um e-mail do Cinemark. Mas aonde eu quero chegar? Na verdade, O Mercado Pago tem R$15. o QR Code vai ser uma das bases para o Open Banking. Que é o Open Banking, não, pagamentos instantâneos. Né? Isso a gente vai abordar depois. O pagamento instantâneo, a gente vai falar depois o que significa, mas sendo bem simplista, é um projeto do Banco Central, né, para criar um sistema que ele funcione o tempo todo, 24 horas por 7 dias na semana. Quer dizer, você vai poder fazer o que hoje você faz com uma TED, você tem horário restrito para fazer, você tem o dia não útil, você não pode fazer. E você poderia transferir esses recursos direto, inclusive entre os participantes. Né? Que eu quero dizer é o seguinte, se uma IP participar desse pagamento instantâneo, ela vai poder receber recursos ou transferir recursos. Tá? Fique claro. E uma das bases disso é o QR Code. Não é que vai ser exclusivo a QR Code, mas você vai ter maneiras de você transferir recursos por meio desse sistema. Né? E um dos meios mais assim, fáceis de você conseguir capturar uma transação dessa vai ser QR Code. Lá na China, eu nunca fui para a China, mas algumas pessoas que voltaram de lá me falaram, cara, você vai no cardápio e já tem QR Code em tudo. Assim, você não usa dinheiro praticamente, você vai no seu celular, vai escaneando os QR Codes e ele já vai pagando. Por quê? Porque lá o mercado é super oligopolizado, né? Uma é a Alipay, a outra, se não me engano, é a Tencent. WeChat, né? E de fato, o que eles usam é um pagamento instantâneo, a transferência de recursos direto de você para o lojista, né? Por meio do mecanismo de captura que é o QR Code. Então, assim, esse tipo de marketing, esse tipo de ação é o quê? Já acostumar os usuários a usar o QR Code. Tem o Smile Pay também lá na China. Você sorri e paga. Se cair um dente já é. A China é um exemplo ótimo, assim, eu conheço, vou se confidenciar, eu conheço pouco do mercado chinês, mas eu escuto falar muito, então... Assim, Eles ficam na rua com a plaquinha. Pra você ver. Então, assim... Acho que tem um programa passando no Bonito, aquele Olhar Digital, que foi exatamente sobre como está sendo... tendo essa virada, né, em relação à forma de pagamentos, né, na China, e mostrou justamente isso, de você com o celular... Agora, de fato, uma questão que vai surgir em relação ao pagamento instantâneo não é o objeto da sala, que vai ser mais para frente, né? É que você vai ter a transferência assim, como esse tipo de pagamento pode substituir um pagamento por meio de cartão de crédito, por exemplo. Né? Hoje você vai na loja e paga em cartão, aquela conta é pós-paga. Você tem a vantagem, o cartão de crédito você tem a vantagem de pagar só numa data certa, todas as suas contas, tem a questão aqui no Brasil do parcelamento, eu acho que isso não cai em desuso. Mas cartão de débito, por exemplo, se você vai poder fazer transferência direta, né? Eu estive no Centro de Inovação da Visa, em Londres. E lá eles têm um carro que você conversa com o carro, você já pede sua comida, já fala onde vai entregar. Você não precisa de fazer o número de cartão de crédito, ele já tem toda a informação e já tem informação de onde é seu endereço. E aí ele é cadastrado com os restaurantes e já entrega a sua comida. Aí a gente vai identificar qual é a tecnologia que está envolvida aí, que é o API, né? Assim, você tem a interface entre sistemas distintos, né, trocando informações, e qual a importância disso? É que você vai poder interagir sistemas distintos, ou seja, o sistema lá do carro inteligente com o sistema de pagamentos Visa. Né? Eles interagem de forma amigável e ele vai poder... É aquilo que o futuro da internet das coisas, né, que muita gente fala, mas sua geladeira já vai fazer a compra para você, vai dizer, ó, tá faltando tal legume. Em tese isso vai ser possível, agora como vai ser disseminado esse tipo de tecnologia, aí a gente já não sabe, mas vai ser possível e é muito factível mesmo disso acontecer em médio e curto prazo.
Instrumentos de pagamento. Instrumentos de pagamento, você tem aí o cartão de crédito, né, débito, né? Eu vou correr um pouquinho aqui, senão a gente não vai em tudo. E esse é um instrumento de pagamento, é um meio que você utiliza para iniciar a transação de pagamento, para realizar aquele pagamento. No caso, o instrumento de pagamento sem parar é o dispositivo de leitura lá por aproximação. Né? No caso aqui é um cartão de crédito que você faz a compra. Né? Então é esse modelo de negócio de como ele inicia a transação. Esse dispositivo de lei aqui foi importante porque acabou com uma polêmica que, para mim, não deveria nem ter começado. Existe muita polêmica com relação a órgãos consumeristas, né, de proteção ao consumidor. Às vezes eles não entendem muito a racionalidade de algumas normas ou de algumas diretrizes regulatórias. Você poder diferenciar os preços que você cobra por meio de pagamento, ele é saudável porque incentiva a competição entre os instrumentos de pagamento. Né? Você vai ter, em tese, uma concorrência entre você pode utilizar débito, pode utilizar crédito. No futuro você vai poder utilizar o fast payment, o pagamento instantâneo. Então você vai ter uma concorrência entre esses instrumentos utilizados e a tendência é que isso seja benéfico para o consumidor. Então a lógica de você poder diferenciar é isso. Outra coisa, no futuro o pagamento instantâneo, o custo dele vai ser bem menor do que o custo hoje do cartão de débito e crédito. Então, a tendência é que você prefira e que dê um desconto, talvez, se você pagar em pagamento instantâneo, transferência direta de recursos. Então isso é saudável para o mercado. Tá? E isso teve uma autorização expressa quando daquela lei. Esse é um esquema... Essa diferenciação que depois, na verdade, caiu a essa necessidade dos valores serem iguais. Isso, porque tinha uma polêmica, tinha ações civis públicas, você tinha atuação do MP em cima. Aí agora acho que ficou pacificado já. Mas foi um trabalho de convencimento, sabe? Às vezes o Banco Central ele tem que explicar milhões de vezes para as pessoas entenderem realmente qual é a racionalidade daquilo, porque, de fato, a intenção é favorecer o consumidor, o usuário final. Né? Aqui é um arranjo básico de pagamento em cartões, e você tem os participantes, a gente vai ver a definição deles, está meio torto, né? Tem o cliente, que é o usuário pagador, tem o lojista, que é o usuário recebedor, né? O cartão de crédito e a comprinha aqui que você faz. O banco emissor, que aqui eu falo banco, mas pode ser uma IP, uma instituição de pagamento emissor, a instituição que vai fornecer o cartão de crédito ao cliente. O instituidor do arranjo, que é a bandeira, pode ser a bandeira Visa, Mastercard, né? O credenciador, que vai ter um relacionamento com o lojista, né? O relacionamento do credenciador é com o lojista e com o banco ou instituição de pagamento emissora. Né? Ele vai receber os recursos, olha lá, o recurso transita pelo emissor, passa do emissor para o credenciador e do credenciador vai até o lojista. Né? Essa é a dinâmica bem básica do funcionamento de um arranjo de pagamento de cartões. E a gente vai entrar na peculiaridade. Entre arranjo de pagamento, eles podem ser integrantes ou não integrantes do SPB. Né? Então, o ecossistema de pagamentos ele é dessa forma. Você vai ter não arranjos, que a gente vai mostrar que são os private labels. Você vai ter dos arranjos aqueles que não são integrantes do SPB, né? Que não oferecem, por lei, eles não oferecem risco. A critério do Banco Central não oferece risco ao sistema de pagamentos no varejo. Aqueles integrantes do SPB, e entre aqueles integrantes do SPB, você tem os autorizados e os que são dispensados de autorização. Os cartões de loja, private label, não são arranjos por definição legal, tá? Mas é aquele cartão, gente, não é o cartão de crédito emitido pela loja. Tá? Mas é o cartão líder mesmo, aquele cartão lá original. Né? Eu nem sei mais se isso está sendo utilizado, está caindo em desuso, mas é aquele cartão que você oferecem. Eles oferecem. Que é destinado exclusivamente para aquisição de bens e serviços da própria loja. Aí tem os arranjos não integrantes. Isso está expresso na lei, o artigo 6, parágrafo 4º. Não são alcançados por esta lei os arranjos de pagamento em que o volume, aí tem critério, abrangência ou a natureza dos negócios não oferecem risco ao normal funcionamento das transações de pagamento no varejo. Então a lei ela cria uma válvula
assim, de escape, de adequação de perímetro regulatório. Eu comecei a usar essa expressão e eu acho que ela é adequada. Ou seja, você vai ver que tem a resolução do CMNE que estabelece quais são os parâmetros que o Banco Central pode utilizar, e a partir desses parâmetros gerais do CMNE, o Banco Central estabelece alguns parâmetros que se relacionam a volume, a abrangência e a natureza do negócio, para que um arranjo integre ou não o SPB. Se ele integra o SPB, ele está sujeito a toda a regulação do SPB, a todo dispositivo, né, da Lei 12.865. Se ele não integra o SPB, ele está fora da regulação. Está fora. Tá? E a gente vai ver quais as consequências disso. Aí a resolução 4282, né, que também ela vai além. Ela fala, ó, as IPs que participam só dos arranjos, que não integram SPB, que não participam de qualquer outro arranjo, elas também elas não integram SPB. É uma decorrência lógica, foi aquilo que eu falei. Uma IP que não participa do SPB, a questão do Bacenjude é inviável. Né? Arranjos não integrantes, os parâmetros estabelecidos pela resolução do CMNE. Aí vem limitação de propósito, volume total, saldo em conta de pagamento, são esses os critérios para você definir, para calibrar aí se um arranjo integra ou não SPB. Se um arranjo não integra, né, ele tem que prestar informações anualmente, quer dizer, ele não fica fora do radar, ele tem uma obrigação de prestar informações. E eu falei regulação passiva porque, assim, de fato, ele tem obrigações legais, né, ele tem que prestar informações, mas eles não estão sujeitos à vigilância, quer dizer, como o Banco Central não recebe o modelo de negócios, o modelo de gerenciamento de riscos daquele arranjo, o Banco Central ele não conhece o funcionamento daquele arranjo, né, vamos dizer assim, a fundo. Ele tem informações básicas, geralmente sobre os critérios, se esse arranjo integra ou não o SPB. A gente vai ver quais são os critérios, volume de transações, né, valor das transações, mas ele não vai ter uma informação minuciosa do funcionamento daquele arranjo. Isso permite o desenvolvimento do mercado, evitando barreiras de entrada desprovidas de racionalidade. Esse ambiente de pagamentos é um ambiente em constante evolução. A gente teve várias oportunidades de ver isso aqui, a questão do Nubank, né? E a regulação é uma barreira de entrada considerável aí desse mercado. Arranjos não integrantes, um critério, propósito limitado, que são aqueles que são aceitos só por um estabelecimento de uma mesma sociedade empresária, né? Seria aquele instrumento de pagamento que só são aceitos em determinada loja, vamos dizer assim, né? Mas não se confundem com private label, né? Eles são emitidos, mas são aceitos apenas naquele estabelecimento comercial. Aqueles que têm, por exemplo, aceitos só em estabelecimentos que têm algum relacionamento, né, tem algum liame de ligação entre eles, franqueados que seja, e destinados ao pagamento de serviços públicos específicos, telefonia, transporte público. Aí eu trouxe aí o metrô, o giro do metrô, não deixa de ser um arranjo, né, mas de propósito limitado, não integra o SPB. Agora, dependendo de como você utilize esse instrumento aí, esse cartão, comece a habilitar estabelecimentos comerciais a aceitarem o pagamento por esse cartão que foi emitido lá no início pelo metrô, esse arranjo pode vir a integrar o SPB. Né? É que, de fato, eu não sei se o metrô poderia fazer isso por questões de concessão, se ele teria essa possibilidade, né? Mas estou só fazendo uma... hoje ele habilitou, eles estão aceitando. Aceita o Visa mais um giro, ele dá um crédito a mais se você botar. Tem uma vantagem. Mais vantagem, mas o Visa é mais rápido. E antes o banco de transporte dava. Aqui a questão dos arranjos abaixo da linha, que a gente chama lá no Banco Central. São aqueles que não tem, que nos últimos 12 meses, eles não apresentam um valor de 500 milhões de reais no valor total das transações do arranjo, ou que não apresentaram 25 milhões de transações. Então esses critérios de volumetria aqui, de valor e de volumetria de transações, eles servem para colocar um arranjo como integrante ou não do SPB. Tá? O terceiro critério aí que está na circular é o arranjo
que ele é oferecido no âmbito de programa destinado de relacionamento de trabalho, prestação de serviços similares, seria mais aquele arranjo bilhete único, né? Que é instituído por ente executivo do Estado, município, para transporte, para serviços públicos, em relação às relações de trabalho, né? De empregatícias. Então, ele quis atingir esse tipo de bilhete único, basicamente. Né? Superou aquele limite de volumetria. Tem que pedir autorização em 30 dias e comunicar amplamente aos participantes do arranjo que eles têm que verificar se eles são sujeitos ou não à autorização. É um dever do instituidor fazer isso. Então, vamos lá. Você tem um arranjo que foi criado com uma bandeira nova. Ela começou a crescer, ganhou escala, superou aquele limite, tem que pedir autorização em 30 dias ao Banco Central para funcionar, para o arranjo funcionar, né? E tem que comunicar aos participantes de forma ampla que eles têm que verificar se eles são sujeitos ou não à autorização, porque a gente tem alguns casos de que eles não estão sujeitos à autorização, mas para dar publicidade que a regulação agora vai incidir sobre eles, né? O Wirecard, ele é um sistema de pagamento que é regulado, né, pelo Banco Central. O Wirecard eu não conheço. Né? É uma forma de pagamento que está sendo muito utilizada em algumas fintechs. Aí eu confesso que eu não conheço. Às vezes a expressão traduz uma coisa que eu conheço, mas eu não, essa expressão... O Wirecard é o nome da instituição. Tá. Wirecard. Tá. Eu não conheço. São muitas, né? Então, assim, de fato, eu não conheço. Posso até dar uma olhada depois e dar um feedback para vocês. Dar uma pesquisada sobre como funciona o modelo deles. Porque, de fato, você tem que olhar o modelo do arranjo para classificar ele, para ver se ele está dentro ou fora do SPB. Tem várias questões. Ou pelo site do próprio Banco Central, se ele está lá como instituição que pediu autorização, né? A instituidora pediu autorização ou não, informou. Esse nome não é estranho. Agora, eu não sei se ele é um arranjo... Eu acho que você tem uma conta com eles, você cria uma conta, tem no exterior e agora tem a Wirecard Brasil também. Sei. E aí eles cobram por transação que é realizada. Entendi. Eu vou dar uma olhada depois e vou te dar um retorno se esse arranjo aparece como arranjo que está fora do SPB, porque tem essa informação no site. O arranjo que pediu autorização ainda não foi concedido e tem um arranjo que foi autorizado. Hoje no site do banco você tem essas informações. E aí, com base nisso, eu posso te dar um panorama, estudar um pouquinho do modelo deles, que de fato eu não conheço. Então, além disso, o banco pode enquadrar de ofício um arranjo como integrante do SPB, desde que ele ofereça risco ao normal funcionamento das transações de pagamento do sistema de varejo, né? E os critérios apontados são no artigo 6 da resolução. Nesse caso de enquadramento de ofício, o arranjo tem até 180, o instituidor do arranjo tem até 180 dias para ajustar o arranjo, né? Para se ajustar à regulação, né? Para ele se enquadrar à regulação. Arranjo fechado, né? O PayPal é um exemplo de arranjo fechado, a American Express hoje é um exemplo de arranjo fechado. Basicamente é onde o instituidor ele participa do modelo de negócio, não só como instituidor, mas também às vezes como credenciador junto aos lojistas ou uma controlada sua, né? Ou que tenha controle comum também, né? Então, de fato, é que está sob o mesmo escopo do instituidor o controle e a gestão do arranjo todo, né? E mais de uma dessas funções que os participantes desempenham. Tá? Então, os critérios legais é o arranjo em que a gestão da moeda eletrônica é feita pelo próprio instituidor, quer dizer, ele é instituidor e ele é emissor da moeda eletrônica e ele gera a conta de pagamento, né, da moeda eletrônica. Ou então, a gestão da conta de pagamento, a emissão e o credenciamento do instrumento de pagamento são realizados por IP e IF vinculadas ao instituidor. Aí, caso de dispensa de autorização, arranjos instituídos por ente governamental, arranjo fechado por banco comercial, esses são os bancos geralmente captadores de depósito à vista, tá? A sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são as chamadas financeiras, elas não captam depósito à vista, mas pelas suas características, elas estão dispensadas também da autorização para prestar serviço de pagamento, né? E para instituir o arranjo, né? Arranjo fechado.
instituído por IP que faça a transferência nos próprios livros da IP. Né? Então você tem um arranjo instituído por um Mercado Pago, que você transfere recursos de um cliente do Mercado Pago para outro cliente do Mercado Pago. Isso é um arranjo fechado. Né? Fora isso, você tem também, se você ofereça risco anormal, o Banco Central ele pode oficiar o instituidor do arranjo para pedir autorização para instituir o arranjo. É diferente do enquadramento do SPB. É um arranjo que está no SPB, mas está dispensado de autorização. E mesmo assim o Banco Central pode determinar que ele solicite autorização em 90 dias, de acordo com os riscos oferecidos pelo arranjo. Tipos de IP. Você tem essa classificação no artigo 4º da circular. O emissor de moeda eletrônica, ele gerencia aquela conta de pagamento pré-paga, quer dizer, o Mercado Pago, né? Ele gerencia uma conta de pagamento pré-paga ali, onde você transfere recursos para ele e ele transforma aqueles recursos em moeda eletrônica. Ao mesmo tempo, ele... Aqui eu cometi um erro aqui, tá? Eu tenho que corrigir isso aqui, porque eu tenho no pagamento... Não, se bem que ele tem a no conta. Na no conta ele seria um emissor de moeda eletrônica, sim. Mas eu acho que o Mercado Pago fica mais fácil, porque ele não tem cartão de crédito, fica mais fácil exemplificar. Ele credencia o recebimento da moeda eletrônica, ele converte recursos de moeda física e escritural para moeda eletrônica. O emissor de instrumento pós-pago, que seria o banco emissor do cartão de crédito, pode ser o Bradesco, pode ser, no caso aqui, o Nubank, que começou com a Nu Pagamentos, emitindo o cartão de crédito do Nubank, né? Basicamente, ele vai gerenciar uma conta de pagamento pós-paga. Ele vai receber as transações de pagamento dos pagadores, os clientes que pagaram com aquele cartão de crédito, vai consolidar aquelas informações para recebimento dos recursos para pagamento daquela conta no final do mês, no período determinado. Né? E o credenciador. Quem é um credenciador? É aquele que atua junto com os comerciantes. Ele é uma figura essencial. Hoje, esse mercado, como eu falei, já era muito monopolizado e a taxa... Uma reclamação constante é a taxa de desconto dos lojistas, dos comerciantes, em relação ao recebimento dos pagamentos que são feitos, das transações. Né? Então, o credenciador se remunera por meio da taxa de desconto. Parte do pagamento que você faz para o estabelecimento comercial é descontado em favor do credenciador nesse modelo de negócios. Tá? Ele não gerencia uma conta de pagamento. Na verdade, ele recebe recursos do emissor que gerencia a conta de pagamento. Então, naquele arranjozinho lá, naquele desenhozinho, o cliente paga a fatura, esses recursos são depositados no emissor, né? E o emissor transfere para o credenciador para que ele pague ao lojista. Quando eles estão no credenciador, esses recursos eles já são destinados ao pagamento do usuário final recebedor, que é o comerciante. E não há um gerenciamento de conta de pagamento. Né? É um simples trânsito de recursos aí. Tá? Instituições de pagamento autorizadas. Né? Aí você tem outros parâmetros para a solicitação de autorização para funcionar. Só precisam solicitar autorização para funcionar aquelas que têm 500 milhões de reais de transações de pagamento no período de 12 meses ou 50 milhões de reais de recursos mantidos em moeda eletrônica. Né? Então são outros requisitos para que uma instituição de pagamento tenha necessidade de pedir autorização para funcionar. Não cumprindo esses requisitos, né, de volumetria e de valor de transações, ela está dispensada do pedido de autorização para funcionar. Né? Ela pode estar dentro do SPB, mas ela está dispensada do pedido de autorização para funcionar. Aqui eu botei algo mais para deixar a aula mais concreta, né? E para a gente tentar ver se a gente está familiarizado com os conceitos. Eu peguei isso aqui ontem, eu acabei fazendo isso ontem. Estudo de casos de conta de pagamento. Aqui a PagBank, eles estão fazendo, tem muito marketing sobre isso, né? Aí eu entrei no site lá, tá tudo no site deles, a fonte é o site, tá? Seu dinheiro rende mais que a poupança, né? Você tem uma conta PagBank, né? E você vai render 109% da poupança. Por quê? Primeiro, a característica dessa conta, a gente já viu, não se confunde com uma conta corrente, né? Primeiro ponto. Rende 109% da poupança. Por quê? Foi aquilo que a gente falou. Você transferiu
recurso para a conta digital PagBank, no caso aqui é da UOL, PagUOL, ele vai ter que pegar esses recursos e manter em recursos líquidos, ou seja, parte desses recursos ele vai investir em títulos públicos ou vai deixar parado no Banco Central para que a qualquer momento que você queira sacar aqueles recursos, ele tenha recursos para te devolver, né? E esse rendimento do investimento em títulos públicos, ele está repassando para o cliente, né? Então, por isso que ela vai render mais que a poupança, né? Porque o título público vai render, dependendo do título, né? Pode render mais que a Selic, mas minimamente ali você consegue tirar a taxa Selic do título público, né? Com investimento em título público em operação compromissada, que são as operações que têm mais liquidez, né? As operações que têm mais liquidez são as operações pós-fixadas, que são baseadas na Selic, e as operações compromissadas no intradia, que é basicamente instituições financeiras trocam recursos e títulos públicos com o Banco Central no intradia, tá? Para captar recursos ou fazer investimentos, né? Então, eles vão trocando com o Banco Central recursos por títulos. E a forma de remuneração da instituição da IP é feita como? Ela se remunera como? Ela se remunera como? Não, aí a gente vai ver, por exemplo, nesse caso, parte da remuneração com certeza pode vir do rendimento dos próprios investimentos com recurso. E esse modelo lá fora eu acho que prevalece. Tanto é que você tem serviços acessórios que são prestados por essas plataformas, né? Entendeu? Então, ela também vai credenciar, no caso da conta digital, da moeda eletrônica, ela também vai credenciar os estabelecimentos comerciais para receber aquela moeda eletrônica. Então, aí você vai ter, eu não conheço o valor da taxa de desconto, não sei qual é ou se tem, como funciona, mas com certeza você tem um percentual desse recebimento do estabelecimento comercial que ela também vai abocanhar. Então, assim, você tem a precificação, quando a gente mostrar o gráfico lá, nesse mercado, como eu falei, é um mercado dos lados. Você pode se remunerar com o usuário final pagador ou com o usuário final recebedor, né? Então, assim, como você vai precificar o seu negócio, aí é uma questão de gestão. Mas, assim, tem N possibilidades do modelo de negócio funcionar, né? Tem que fechar as contas, tem que funcionar, tem que ser rentável. Como ele vai fazer isso? Conta digital da PagBank, né? Depósito via TED ou boleto bancário. Teve uma inovação na Circular 3956 de 2019, ela possibilita o modelo de boleto de aporte de recursos. Hoje você pode, essas contas, essas instituições, elas podem emitir um boleto e o cliente vai lá e paga em qualquer estabelecimento aquele boleto e ela está depositando aquele recurso na conta dela. Ela utiliza o boleto para depósito. Entendeu? Isso foi uma inovação regulatória e justamente para incentivar esse tipo de modelo de negócio, né? Como é que você vai transferir o recurso para uma conta de pagamento? Às vezes isso favorece a inclusão financeira, né? Os boletos tem muito mais capilaridade um boleto do que talvez a transferência de recursos de uma outra instituição. Você tem que ser cliente bancário para participar, né? E no caso não, agora você vai cumprir o papel de inclusão financeira. Você não precisa ser cliente bancário para ter uma conta digital, né? São detalhes que fazem toda a diferença. Aí eu falo, esse movimento aí, essa expansão, ela não é à toa. E a regulação tem boa parte, tem participação nisso. E é isso que eu acho que vocês têm que entender também. Modéstia à parte, nesse ponto, o Banco Central tem trabalhado bem, assim, eu acho que tem um diálogo constante com o mercado, as pessoas que trabalham nessa área vivem em constante diálogo com o mercado para entender o negócio, para tentar favorecer os modelos inovadores também. Vamos lá, possibilidade de recebimento de TED ou DOC. Essa resolução CMNI, ela veio fazer o contrário, impedir que os bancos e instituições financeiras tradicionais, elas, de alguma forma, impeçam que as instituições de pagamento participem do sistema de forma, vamos dizer assim, normal, né, de forma tranquila, né? Então, ela evita, ela impõe obrigações negativas às instituições financeiras para que deem às IPs acesso a TED, DOC, transferências. Quer dizer, você não poderia impedir uma IP de transferir recursos para a sua conta bancária, ou ao contrário, de receber recursos da sua conta bancária, né? Então, elas já estão dentro do sistema de pagamentos, quer dizer, eu não tenho uma conta digital
da PagBank, mas assim, pelo próprio site a gente vê, já tem um número de instituição para fazer TED, para fazer DOC, isso facilita, é uma interação, como eu falei, interoperabilidade entre o arranjo de moeda eletrônica do PagBank lá, do UOL, do PagWall, com o restante do sistema financeiro, do sistema de pagamentos, né, de varejo. Aí vem empréstimo rápido. Eu falei, empréstimo rápido? Como é que é? Não é privativo? Até eu estranhei, né? Falei, não, eu sabia que tinha alguma justificativa tem. Ninguém é maluco de botar um ilícito assim no site, né? Mas é por aí. Mas como é que eles concedem empréstimos? Parceria, nesse caso aqui. Ela poderia ter uma controlada, instituição financeira, né? Mas no caso não é. É uma parceria que ela tem. Adivinha com quem? E o dado está muito ruim de ler aqui, mas tudo bem. Primeiro a gente ressaltar aquela vedação, né, que ela não poderia, mas aqui no K está ali a informação. O empréstimo vai ser concedido por uma IF, que é uma financeira, por meio do correspondente bancário dela, que é a Biva. Quem não conhece a Biva é uma plataforma eletrônica peer-to-peer. Então eles fizeram um modelo de negócios aí, pelo que eu estou entendendo, teria que pesquisar mais, mas tudo leva a crer que eles utilizam a plataforma do cliente de forma que interage através de um API daquele da vida, com a plataforma da Biva, e aí a Biva vai captar investidores para investir em créditos que vão ser concedidos pelo PagBank. Olha o ecossistema funcionando, olha a interação entre as instituições. E aí, a fintech de crédito, vocês vão entender melhor, quem vai falar vai ser o Danilo, né? Mas, no caso, a Biva não é uma fintech de crédito, tecnicamente falando, porque ela não está ainda no modelo de negócio regulado. Aí é aquele modelo que eu falei que estava sendo adotado no país até sair a resolução do CMNE. Ela é um correspondente bancário de uma IF média, de uma IF pequena, uma financeira, né? E aí ela consegue, por meio desse canal aí, fornecer empréstimo pessoal para os seus clientes, né? Isso está em um alerta até no site aqui, eu até achei interessante, porque nem todos colocam um alerta muito claro não, tá? Aí a questão consumerista, mas eu acho que uma coisa que tem que ficar... É porque tem os dois lados da moeda, né? Existia um receio natural dos usuários quando eles começam a ver que a coisa é muito diferente, eles começam a ficar assustados, mas de fato, os serviços prestados, às vezes por uma conta digital dessa, para o cliente final, ainda mais se ele não for bancarizado, se equivale a um serviço de uma instituição financeira. Entendam bem. Aí você começa a ter uma concorrência, quer dizer, uma concorrência de uma IP com uma instituição financeira. Né? Qual é a consequência disso? Né? Ela não é instituição financeira, mas ela tem parceria com uma instituição financeira, mas assim, ela poderia ter uma parceria com uma outra fintech de crédito, que a gente, né, poderia ser uma parceria com uma fintech de crédito, que é uma instituição financeira, e também, mas isso está possibilitando a ela concorrer com instituições financeiras tradicionais, né? Esse é que a gente tem que chegar. E aí para o usuário final ele fala, eu tenho uma conta, ele não consegue distinguir, aqui é um banco, aqui é um pagamento, né? Assim, isso não pode ser usado também como discurso dos bancos para que manter o monopólio de mercado, tá? Então acho que tem que ter uma ponderação aí, tem que ter os dois lados. A transparência tem que ter, mas por outro lado também a gente sabe que pode ter um discurso enviesado, né? Esse discurso pode ser enviesado, e não é isso, assim. A gente não quer também acabar com os bancos são importantes, as finanças são importantes, mas a gente tem que fomentar a competição, tem que fomentar a inclusão financeira, a financiarização da população. Tem população que não tem acesso à conta bancária e isso é mais relevante. Ficou horrível aqui. Mas o efeito na tela do computador é diferente. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas de fato o esquema básico de arranjo aqui é só para tentar mais ou menos entender a precificação disso, né? É claro que isso é muito mais complexo do que está aqui. Mas esse desenhozinho, vocês vão ver, se vocês jogarem arranjo de pagamento na internet, vocês vão ver esse desenho, que ele foi inspirado no arranjo de cartão de crédito. Você tem o instituidor, a bandeira e o emissor, né? Aí você tem a tarifa de intercâmbio, que o emissor ele tem um desconto no valor do repasse, né, para o credenciador, digo.
de P menos A. Esse repasse demora 28 dias em média, né? Esse é um dos problemas no Brasil. Tem várias questões que levam a essa questão, tem questões operacionais, de modelo de negócio, mas de fato hoje o nosso arranjo de pagamento por cartão de crédito, esse é o arranjo de cartão de crédito, ele demora em média de 28 a 31 dias para chegar na conta do recebedor. Então você paga uma fatura, né, assim, não, você paga aquela conta lá e ela vai demorar mais ou menos 31 dias para chegar no recebedor. O comprador remunera o emissor pela anuidade. Às vezes você tem anuidade de graça, mas é aquilo que a gente falou, tem outra forma de remuneração, tem algum subsídio cruzado, algum tipo de remuneração o emissor está recebendo, né? E o estabelecimento comercial ele paga uma taxa de desconto, ou seja, das transações que ele recebe, né, ele tem um desconto do valor a receber pelo credenciador, se remunera dessa forma. E a bandeira tem uma tarifa de acesso à bandeira. Esse dinheiro que, em tese, né, fica com o credenciador, ele fica com o credenciador por 28 ou 30 dias? Antes dele repassar para o estabelecimento? Não demora 28 para chegar, quer dizer, o repasse aqui está como 28 dias. Eu não sei se esse dinheiro? Não, enquanto o dinheiro não é repassado, ele está com o emissor. Entendeu? Então, assim, o risco desse arranjo aqui é o seguinte: o comprador paga para o emissor paga para o credenciador. Aqui o risco de não pagamento seria do emissor em relação ao credenciador, né? E aqui o risco de pagamento do lojista é o credenciador não pagar o lojista. Então você tem o instituidor, ele tem que gerenciar o risco de todo esse arranjo. Ele tem que estabelecer mecanismos e garantias para que esse pagamento flua aqui de forma bem tranquila e que o dinheiro que o comprador, né, o usuário pagador fez em relação àquela compra, ele chegue ao estabelecimento comercial. Tá? De fato, o que a gente coloca ali é uma estimativa e assim, você vai ver que isso é meio que um consenso, mas há um esforço em tentar diminuir cada vez mais esse tempo de repasse. Tá? Aí, quanto tempo de fato vai ficar em cada participante, eu não vou saber te informar, como está hoje. Ele não pode trabalhar esse dinheiro enquanto está com ele. A grande questão é essa. O emissor, se ele for instituição financeira, o recurso depositado, na verdade, o que acontece? A conta de pagamento pós-paga, ela é uma conta transacional, ela não é uma conta de aporte, né? Então, de fato, ele vai receber aquele recurso como um recurso qualquer. Sendo IP, ela tem por dever legal segregar. E aí eu acho que a IP recebendo esse recurso, ela não poderia pelo menos o emissor, se alavancar com esse recurso. Eu não acho isso, pelo menos não me parece muito... Nunca refleti sobre isso, o emissor poderia alavancar. Agora, o credenciador, eu sei que o modelo de negócio do credenciador, e essa é uma grande questão, porque ocorre, você tem 28 dias para pagar. O lojista quer receber antes. Então, você tem um modelo de negócio aqui de antecipação de recebíveis. O lojista, ele paga uma outra taxa de desconto, em tese, tá? Ele desconta mais o valor para receber à vista, tá? Em relação ao credenciador. Como o credenciador já sabe que vai receber um recurso do emissor em tal prazo, ele pode ou ter recursos próprios para adiantar, quer dizer, capital próprio do credenciador e adianta. Lojista, você quer receber à vista? Tá, eu pago, e o que o emissor me pagar, eu vou me ressarcir e vou excluir a taxa de desconto. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que surge no mercado, que isso eu sei que é prática e em princípio eu não vejo problema com isso, é o seguinte: o credenciador tem um direito de crédito contra o emissor. Ele já sabe que ele vai receber aqueles recursos em determinada data. Então, muitos credenciadores, principalmente os pequenos, e isso tem favorecido esse mercado, ele pega esse direito de crédito dos recursos no bolo e faz uma cessão de recebíveis, recebe esse recurso à vista, né, e transfere para o estabelecimento comercial uma taxa de desconto.
ele não faz captação, ele capta recursos por meio da cessão de recebíveis, entendeu? Para poder pagar o estabelecimento comercial antes do prazo estabelecido no arranjo. Então, esse é um outro, isso é prática de mercado. Agora, com relação ao emissor, banco, assim, instituição financeira, licença que eu estou querendo dizer, fica fácil adivinhar que ele possa até usar aquele recurso, né? Porque ele lida com o recurso, ele tem capital ali, em tese, para honrar com as suas obrigações. Agora, uma IP pequena ali, realmente eu não sei como é que tem sido no mercado esse tratamento, se ela tem... Porque, na verdade, o crédito dela é contra o próprio comprador, né? Porque, em tese, tá, vamos pensar que o boleto lá do cartão de crédito venceu em 5 dias, 10 dias. Não, então, eu estou imaginando justamente isso. Ela recebeu e aí recurso depois ele vai repassar em 20 e poucos dias. Então ele vai ficar com esse crédito lá até repassar para o credenciador. E tecnicamente, na minha visão, eu não sei se isso seria um conta de recurso de pagamento pós-pago. Se a gente entender que esse é um recurso recebido por conta de pagamento pós-pago, a gente obriga a segregação. E aí ele não poderia oferecer esse recurso em garantia. De fato, eu acho que essa interpretação me parece mais segura. Tá? Mas eu realmente não sei se na prática estão interpretando essa de forma distinta. Aí eu teria que buscar mesmo para vocês. Com credenciador eu sei, assim, eu já vi isso é prática de mercado, tá? O credenciador ceder os recebíveis. Agora, com relação ao emissor, realmente me surgiu aqui essa dúvida, porque, assim, na prática, como é que tem acontecido isso na prática? Mas, de fato, assim, é um risco muito grande. E é muito dinheiro, né? E é um risco muito grande, né? E eu acho um negócio... Seria muito arriscado fazer isso. A minha interpretação é que isso seria, por mais que a conta de pós-paga seja meramente registro de transação, não segregar esse recurso, de fato, eu acho muito complicado. Porque o risco dele não pagar... Porque de toda forma, se o comprador não pagar, ele vai ter que pagar. Tem uns mecanismos de segurança da bandeira. A Visa ela impõe aos participantes depósito de garantias. Então, em tese, a Visa, em último caso, ela poderia honrar com um pagamento que não foi feito por um participante, por meio da execução das garantias que já está ali, as garantias estão segregadas. Tá? E a lei prevê isso também. Eu não trouxe esse dispositivo, mas as garantias depositadas pelos participantes do arranjo, elas estão segregadas juridicamente também. Então, por exemplo, se você é um emissor e por conta de participar do arranjo da Visa, você tem que depositar garantias, aquelas garantias têm que ser utilizadas exclusivamente para cumprir com as obrigações do arranjo Visa. Né? Critérios de participação, foi o que eu falei. Não pode ser discriminatório, né? Você não pode impedir uma instituição de participar do arranjo, porque, de fato, isso é restrição da competição, né? Você pode inviabilizar um negócio a partir de uma restrição que não tem justificativa. Né? O enfoque é sempre segurança e eficiência, ou seja, os riscos que são gerados com a participação naquela nova instituição no modelo, né? No arranjo. As condições mínimas de autorização, se tiver, atender os requisitos de participação no regulamento e o contrato de participação. Pode parecer besteira, mas o contrato de participação regula várias relações jurídicas dentro do arranjo. Como a gente vai ver, aqui o tipo de participantes, você vai ter participantes de arranjos que não são IPs, e aí elas não estão sujeitas à regulação direta. Isso é polêmico. Eu falo uma regulação indireta, porque às vezes elas, por exemplo, a gente vai ver que tem a figura do subcredenciador. Ele não é IP, ele é um participante que está conceituado nas normas, né, infolegais. Ele não tem uma regulação direta sobre o subcredenciador, mas indiretamente, ao regular o arranjo e a participação de um subcredenciador no arranjo, você atinge aquele modelo de negócio do subcredenciador e por aí vai. Mas, de fato, os participantes do arranjo, que não são instituições reguladas, ela tem sua regulação de forma contratual ali no arranjo. Né? O relacionamento de um arranjo Visa e que tenha um participante que seja um gateway. Gateway é um participante, a gente vai ver,
muito comum em e-commerce, né? Que ele captura as transações de pagamentos feitas pela internet. Então você pode ter, o gateway ele não é uma IP, mas ele é um participante e ele pode estar regulado via contrato, né? Regulado, eu falo, dentro do arranjo, ele vai estar submetido às regras do arranjo e as relações contratuais entre ele e a Visa vão estar firmadas por meio do contrato de participação. Tá? Esses contratos, geralmente são contratos padronizados, o Banco Central, de um arranjo que está dentro do SPB, o Banco Central tem acesso a esses contratos, então tudo isso dá uma segurança, fornece uma segurança maior. Os participantes podem ser instituições financeiras ou de pagamento, os prestadores de serviços de rede, eles são utilizados mais naqueles arranjos onde você tem a maquininha mesmo, eles seriam participantes que eles só capturam as transações, mas não são responsáveis pelo recebimento de recursos dentro daquele ciclo de pagamento. Tá? Eles capturam as transações e repassam para os credenciadores, para os bancos emissores e fazem a interligação com os credenciadores também. Instituição domicílio é a instituição que recebe o recurso lá na ponta. Então você tem o lojista, o comerciante, que ele vai receber o recebível dele de cartão de crédito. Ele vai fornecer o quê? Uma conta de depósito, né, para receber aquele recurso. Essa conta hoje pode ser de uma IP, então isso tem, por exemplo, os pequenos comércios, essas contas digitais, eles têm credenciados pequenos estabelecimentos comerciais, até autônomos, você vê ali na Uruguaiana, vai ter um monte, né, também. O cara pode receber o recebível dele, né, o recurso futuro dele, numa conta de uma IP, numa conta de pagamento, é possível, né? E essa instituição domicílio, no caso, pode ser uma instituição financeira de pagamento. Domicílio porque recebe esses recursos lá na ponta, em nome do usuário, né? Por que o Banco Central teve que conceituar esses participantes? Porque para regular o arranjo, existia uma questão concorrencial, que as instituições financeiras estavam vinculando a participação do credenciador a ter o depósito na conta deles. Por exemplo, você tem que usar o meu credenciador e eu sou banco, eu sou instituição financeira. E a conta que é aberta no credenciador tem que ser da minha instituição financeira. Eu tenho uma vantagem se for da minha instituição financeira. E para regular esse relacionamento, para que a participação no arranjo ocorra de forma mais equitativa, né, o Banco Central teve que conceituar o que é a instituição domicílio. Né. Subcredenciador, né, aí tem várias nomenclaturas. O subadquirente, o subaquário, né, o aquário é um estrangeirismo, né, ou também tem a expressão facilitador de pagamento. Essa expressão tem muita confusão sobre ela, eu não gosto de utilizar, mas eu botei aqui porque a própria Visa utiliza ela no site, eu já vi. Ela denomina o subcredenciador de facilitador de pagamento. Por quê? Porque ele é um participante, não é uma IP, mas ele é útil naquele nosso desenho lá. Ele estaria aqui, entre o credenciador e o lojista. Tá? A gente vai ver depois, eu tenho um esquema desse. Então, mas ele recebe recursos. Tá? Ele que faz o pagamento ao usuário final recebedor, que é o lojista ou comerciante. Tá? Aqui, fala. O que é essencial para identificar? Como é que eu vou saber se tem um credenciador e um subcredenciador? Por que ele é subcredenciador? Nesse conceito aqui bonito, né, que habilitar o usuário final recebedor para aceitação de instrumento de pagamento, o credenciador também faz. Mas o que caracteriza o subcredenciador? Ele não é credor perante o emissor. Quer dizer, o emissor é o banco ou instituição de pagamento que recebe o recurso lá do cliente, né? Pagou o cartão de crédito. Quem é credor com relação ao Bradesco? Meu cartão Banco do Brasil. Eu paguei minha fatura. Quem é o credor? Aí a gente vai ver. O credenciador. Tá? Então, o banco meu vai passar o recurso para o credenciador e o credenciador vai passar para esse intermediário, que é o subcredenciador, que vai ter o relacionamento final com o lojista, com o estabelecimento comercial. O recurso transita por ele, tá? É muito comum em e-commerce, né? Porque a necessidade de ter mais um intermediário. Por quê? Porque no âmbito do comércio eletrônico você tem vários serviços acessórios que são prestados por essas empresas, né? Tipo serviço de antifraude, e outros também que agora, por exemplo, eles gerenciam também às vezes o próprio recebível daquela loja virtual.
Então tem uns serviços acessórios que agregam valor ao serviço do subcredenciador. Tá? Aí tem uns exemplos, PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, são exemplos de subcredenciadores aí que são participantes de arranjo, mas que não são os credenciadores, ou seja, eles não recebem diretamente os recursos do banco emissor ou da IP emissora. Você tem outros participantes. E o gateway, né, que seria... A diferença do gateway aí é que eles ficam muito mais... Eu comparo o gateway ao prestador de serviço de rede com o e-commerce. Ele fica muito mais responsável por capturar a transação, conferir segurança da transação, e eles fazem a conexão do lojista, da loja virtual, quer dizer, diretamente ao credenciador. Dispensa a figura do subadquirente. Então, vamos dizer, você não precisa ter, talvez, um intermediário, um PagSeguro ou um Mercado Pago. Quer dizer, os recursos não precisam transitar por eles, mas direto vão para o credenciador. Tá? O gateway ele fornece outros serviços acessórios e por isso é que ele é tão utilizado no comércio eletrônico. Né? Ele falou, funciona como terminais de cartão de crédito. Né? Então eles capturam as transações eletrônicas, você paga lá, o gateway vai transferir aquela transação de pagamento, a comunicação com o credenciador, e o credenciador vai continuar aquela cadeia de comunicação até o banco, para ver se o cliente realmente tem crédito, pode pagar, até a transação ser autorizada. Né? Marketplace. Por que eu estou botando marketplaces aqui? Na época que teve uma regulação do Banco Central sobre liquidação centralizada, alguns marketplaces eles fazem o papel de subadquirente, de subcredenciadores. Tá? Então, o Mercado Livre, por exemplo, ele tem o Mercado Pago. Então, no âmbito do Mercado Pago, ele é um subcredenciador. Então teve essa confusão na época, uma polêmica, perguntando se a regulação do Banco Central ia atingir qualquer marketplace. O marketplace, para quem não está familiarizado, não é uma loja virtual por si só. Ela agrega vários produtos e serviços de terceiros. Né? É uma loja virtual que agrega produtos e serviços. A Amazon, né? A Amazon quando vende produtos e serviços de outros fornecedores, ela é um marketplace, né? É uma expressão estrangeira, mas que é comum. Né? Então, na verdade, quando o marketplace ele tem um relacionamento direto com o consumidor, ele seria o usuário final do serviço de pagamento. Ele não é o intermediário. Então, ele não é subcredenciador, ele não está sujeito a alguns efeitos da regulação. Tá? Isso é importante para a gente distinguir, porque algumas pessoas fazem essa confusão. Vem cá, tem o Mercado Livre, mas o Mercado Livre tem o Mercado Pago, que é um subadquirente. Aqui é um esquema básico de pagamento via e-commerce. Né? Você tem a loja virtual, aí tem exemplos aqui de sistemas antifraudes, algumas empresas que até eu não conheço bem, ClearSale, né? E você pode ter uma integração direta com o adquirente, né, com o credenciador. Adquirente aqui é uma outra palavra para credenciador, que seria Cielo, Redcar, a Get, Elavon, né? Ou você pode ter um intermediário aqui, um gateway, né? SuperPay, tem outros aqui. Né? E aí o gateway ele faz a interligação entre os sistemas antifraudes e o adquirente. Né? Ou você pode ter a loja virtual ligada a um subadquirente. Que é aqui o exemplo, PayPal, Mercado Pago, foi aquilo que eu falei. No Mercado Livre, o Mercado Pago ele é subadquirente, quer dizer, ele é mais um intermediário na cadeia de pagamentos, que liga a um credenciador aí, com a Cielo, com a Redcar. Né? Aqui você tem a bandeira, pode ser a Visa, Mastercard, Diners, né? E o emissor. Aqui o exemplo só trouxe bancos, mas poderia ser no pagamentos, por exemplo, né? O cartão de crédito da Nubank. Então esse gráfico aí foi o melhor que eu encontrei disponível, né? Tá bem esclarecedor. Até para mim é difícil, são tantos intermediários nessa cadeia que é difícil você visualizar.
né? Aqui a gente já consegue identificar, porque assim, subcredenciador, o que é isso? É mais um intermediário na cadeia, por exemplo, num pagamento Visa, tem uma bandeira Visa, fiz um pagamento no Mercado Livre, né? O que vai acontecer? Essa transação vai ser capturada pelo Mercado Pago, o Mercado Pago vai transferir essa transação para o adquirente vai transferir para o emissor vai confirmar, não, o Marcos pode pagar, esse cartão é dele, ele tem crédito. Então o emissor vai autorizar a transação e eu vou pagar, né? Daqui pode ter ligação com outros prestadores de serviço, como a gente falou, um antifraude, pode ter serviços agregados aqui, né? Aqui são outros aspectos. Aqui eu acho que o horário já está mais adiantado, mas assim, basicamente eu quis abordar outros aspectos aqui que se relacionam com participação e que justificaram inclusive o porquê do Banco Central ter caracterizado o que é uma instituição de domicílio, né? Por exemplo, uma instituição, você tem determinados arranjos em que a figura da instituição domicílio ela não precisa ser regulada pelo arranjo, né? Já em outros arranjos, o Banco Central impôs que você tenha um relacionamento contratual com uma instituição de domicílio. Para quê? Para que você consiga segregar essa função entre o banco seu, do relacionamento do estabelecimento comercial final, possa ser, em vez de um banco, uma IP, né? E aí tem regras que vedam, né, ou permitem a vinculação de uma atividade a outra. Essas regras de gerir contas de pagamento, emitir instrumentos de pagamento é permitido, né? Mas tem outros casos em que você vincular uma atividade de participação no arranjo a outra vai restringir a concorrência. Então, basicamente, essas vedações aqui, essas exceções, estão preocupadas com viabilizar modelos de negócio e, ao mesmo tempo, não impedir a concorrência num arranjo, né? O arranjo aberto, ele, em regra, tem que permitir a participação de qualquer interessado que queira participar daquele arranjo. Tá? Aqui, a gente já falou isso aqui no exemplo, ficou muito mais prático. Essa questão da trava bancária, basicamente, é a possibilidade do lojista, a partir dessa resolução, né, o lojista ele vai ter que... os recebíveis que ele tem direito a receber do credenciador vão estar registrados numa entidade registradora. E ele vai poder ceder esses recebíveis em troca, vamos dizer assim, oferecer como garantia em troca de empréstimos que ele quer captar para o negócio dele, né? Então, qual é a vantagem dessa nova regulação? Ela vai permitir, hoje isso já é possível, mas primeiro, essas operações não estavam centralizadas numa entidade registradora. Então, é difícil para as instituições saberem qual o volume de recebíveis que aquele estabelecimento comercial tem a receber. Quando você bota numa entidade registradora, dá segurança para aquela operação, né? Então, o lojista, quando oferecer aquele crédito como garantia, a instituição financeira que vai conceder o crédito vai conseguir verificar, não, realmente, está aqui registrado, está aqui nessa entidade registradora que ele tem tantos recursos para receber desse credenciador. Então, de fato, é uma garantia que é rígida. Eu posso conceder um crédito com base nessa garantia. Outra coisa vai permitir que ele, por exemplo, eu quero um crédito de R$500 mil e eu tenho R$1 milhão a receber, né, como garantia. Antes você tinha que oferecer o crédito em bloco, né, o recebível todo como garantia. Não quer dizer que a instituição financeira vai receber todo aquele valor, mas a garantia estava vinculada ao valor total. Hoje, quer dizer, a partir dessa regulação, você vai poder segregar, né, esse recebível em partes a receber, e aí você vai poder ceder parte para uma instituição, parte para outra, vai conferir mais concorrência a esse tipo de mercado. Por quê? Porque esse tipo de ativo é importante para os estabelecimentos comerciais e vai favorecer crédito mais barato para os comerciantes, né? Basicamente é isso, gente. Eu acho que tem mais um encontro nosso. Assim, eu acho que é muita informação, eu sei que talvez não deu para absorver tudo. Eu vou estar de volta aqui, tá, na semana que vem. O Danilo vai passar para vocês a aula dele de fintech de crédito, a gente vai falar sobre plataformas eletrônicas, empréstimo,
por meio de plataformas eletrônicas, basicamente empréstimo entre pessoas e a sociedade de crédito direto, né? Aí ele vai demonstrar as peculiaridades desse mercado, como surgiu essa regulação, tudo isso. Depois a gente vai ter uma conversa sobre Open Banking e sobre pagamentos instantâneos. E aí eu vou estar de volta nessa aula. E a última aula, ele vai abordar mais aspectos inovadores em regulação, tipo sandbox regulatória. Eu não sei se ele deve bater um bate-papo também sobre hubs de inovação, entendeu? E aí a gente fecha o nosso programa. Por que eu estou tendo essa conversa com vocês? Eu sei que é muita informação, são vários conceitos novos, muitos, a gente não estava familiarizado com esses conceitos. Eu vou deixar meu e-mail aqui, vou anotar. Eu vou pedir para eles passarem para vocês. Será que eles têm seu e-mail? Melhor, né? Eu vou mandar meu e-mail, vocês podem fazer perguntas, independente de eu estar aqui na aula ou não, tá? E eu vou esclarecer assim que eu receber, de acordo também com o volume de trabalho, mas eu vou responder vocês, pode deixar. Fora isso, eu vou, na aula que eu tiver de volta, eu quero ver se eu encontro espaço para a gente ter o bate-papo, pegar um exemplo desse né, conversar. Mas o que eu quero, assim, o que eu acho importante para vocês é saber, primeiro, distinguir os tipos de instituições, quer dizer, uma IP não é uma instituição financeira. A ela é vedado fazer operações privativas de instituições financeiras. A conta de pagamento, quais as peculiaridades de uma conta de pagamento? Por que uma conta de pagamento hoje tem uma remuneração e uma conta de depósito? A lógica hoje é diversa, né? A conta de depósito tem garantia da FGC, a conta de pagamento não tem. Todas as instituições que participam na prestação de serviços de pagamento, nem todas são reguladas, né, diretamente. Você tem arranjos de pagamento que não estão sob a vigilância do Banco Central. Isso é bom porque você permite o desenvolvimento do mercado, mas, por outro lado, tem a questão da segurança, né, também, que algumas pessoas podem ter algum tipo de receio, mas, de fato, existem critérios para isso. Então, esses conceitos que eu acho que tem que ficar mais consolidados com vocês. Eu vou passar o material, vocês deem uma lida. E no meu retorno, vocês tendo dúvidas, eu vou tentar reforçar esses conceitos com vocês, tá? Eu peço desculpas porque eu tomei mais um pouquinho de tempo, teve exercício também hoje. O caso da Bela, que até acabou que ficou, justamente, eu acho que eu já passei para vocês no decorrer, né? Ela não é uma IP, ela não gerencia a conta de pagamento, por ser uma subcredenciadora, e está tendo problema com esses recebíveis dos lojistas, né? Tem até um projeto para reformular a legislação no futuro e segregar, inclusive, esses recebíveis em trânsito. Mas hoje eles não têm, de fato, uma proteção legal. Quer dizer, o que isso quer dizer? Não quer dizer que você, como intermediário, quando recebe aqueles recursos, não tem um dever fiduciário de segregá-los, né? Até porque aquilo tem um destino certo, um pagamento. Mas pode estar sujeito a ataque de terceiros, credores, né? Penhoras. Então isso ainda traz um certo risco. Mas isso tem um projeto para endereçar isso. E ela é um caso porque ela foi citada como fintech de pagamentos e ela é uma subadquirente. Ela credenciava vários lojistas do Gramado para receber pagamentos, seja por maquininhas, por mecanismos mais usuais, tá? De pagamento. É isso, gente. Tá?